A França, ela taxa renda e ela também passou a taxar propriedade. Um exemplo seria você ter um quadro. Ele não gera renda, mas ele passa a taxar o valor sobre aquele quadro que você tem. Então, isso para famílias muito ricas, que têm um acervo muito grande, isso seria uma taxação muito grande. O que elas fizeram? Foram para a Bélgica. Então, elas saem da França e vão para a Bélgica. Ele perdeu aquela fonte de arrecadação. Eu imagino que seja alguma coisa nesse sentido. Então, tanto dos fundos exclusivos quanto dos fundos offshore, a gente pode enxergar isso. Eu tenho uma dúvida maior sobre fundos exclusivos. O fundo exclusivo, essa taxação que a gente está falando, é sobre fundo exclusivo fechado. É um fundo que ele está, como diz o nome, fechado. Ele não está aberto para... Ele tem uma regra de captação e também para você retirar o dinheiro do fundo. Ele acontece uma vez por ano isso. Quando se tira o dinheiro do fundo exclusivo fechado, se paga o imposto. Então, para fazer a movimentação desse recurso da forma que for aí, de alguma forma, se você mexer no dinheiro, a taxação vai incidir essa taxação. Talvez no fundo offshore exista algumas brechas maiores de fazer alguma movimentação lá fora antes que a lei passe a se taxar eles. No fundo exclusivo eu vejo isso de uma forma mais difícil de se fazer essa movimentação. Acho que na parte offshore existem brechas maiores. São 8h51 e você capturou pelo enunciado, Mário, com bastante precisão, exatamente o espírito das declarações de Roberto Campos Neto. Eu separei esses 2 parágrafos que ajudam a contextualizar mais. O presidente do BC tem reconhecido a validade do argumento moral de igualar a taxação dos mais ricos ao que é pago pela classe média. A discussão que ele coloca é mais do ponto de vista de criar instrumentos de tributação eficazes. Daí uma palavra muito necessária para se pensar política pública, inclusive questões tributárias, a eficiência delas, que cumprem o seu objetivo de arrecadar com ganhos líquidos para a economia. Campos Neto citou em particular os exemplos de Argentina e Turquia, que segundo ele teriam assistido à transferência de fortunas para o exterior e a mudanças de nacionalidade para escapar de impostos mais altos nos seus países de origem. Inclusive eu comentava ontem com o Caio na nossa redação aqui, o quanto que no mapa de calor de saída dos fundos, realização dos fundos, saques dos fundos, acabaram se intensificando na medida em que avançavam as perspectivas de taxação para os fundos. O Caio pode até trazer daqui a pouquinho no bastidor aqui para mim mais informações nesse sentido, mas de janeiro até julho, muito mais saques nos fundos para os investidores driblarem a eventual mordida tributária que se discute nessa altura do campeonato. É nesse sentido que existe a expressão erosão da base fiscal, a qual aludiu o presidente do BC, Roberto Campos Neto. Gostou desse conteúdo? E se eu te disser que tem muito mais sobre esse assunto e muitos outros na cobertura ao vivo do Pregão? É no Ritmo da Bolsa. A gente te espera. O Manhã TC News é de segunda a sexta, das 8 ao meio-dia. Até lá!